Estudo de predição em séries temporais sazonais comparando Sarima e redes neurais LSTM e GRU, de autoria de Antônio Luiz Miliato e Moacir Antonelli Ponte. Uma série temporal é uma sequência ordenada de observações. Podemos escrever como uma sequência x1, x2 até xm para uma sequência de tamanho m, onde cada um dessas observações x de t são amostradas num instante de tempo t pertencendo a um t maiúsculo. Nós temos uma série temporal discreta quando esse t maiúsculo é também um conjunto discreto. Realizar predições de séries temporais tem o objetivo de antever o comportamento futuro de uma série, baseando-se em informações passadas, ou seja, um histórico, e atuais sobre o estado desse sistema. Nesse trabalho, nós vamos avaliar e comparar 3 métodos de predição de séries temporais: redes neurais recorrentes, com unidades LSTM e GRU, e o método Sarima. O método Arima e Sarima são classes de modelos lineares capazes de representar séries temporais estacionárias e não estacionárias. Eles são dependentes de padrões de autocorrelação existentes nessas séries temporais. O Arima possui as partes autorregressiva, de integração e de médias móveis. E quando adicionamos termos sazonais, tem-se então o Sarima. As redes recorrentes utilizam unidades de processamento, chamadas de neurônios, contendo uma memória interna. Essa memória permite combinar a saída anterior com a entrada atual, permitindo capturar padrões sequenciais. Formalmente, seja h de t a memória da unidade, temos uma combinação linear de x de t e uma combinação linear de h de t menos 1, ou seja, a saída anterior daquele neurônio, mais um b, que é um valor bias. Isso passa por uma função de ativação sigma e produz então a saída atual. A ideia é que dessa forma seja possível capturar padrões sequenciais nos dados diferentes de outras redes neurais. Nesse trabalho utilizamos a série temporal International Passengers, que possui dados de 1940 até mais ou menos 1970 de passageiros em voos. Dá para se notar visualmente que existe uma certa sazonalidade nessa série temporal, uma tendência e também um aumento na amplitude da procura por voos. Nesse trabalho nós utilizamos os últimos 12 meses como conjunto de teste e os outros todos anteriores como dados históricos no conjunto de treinamento. Após o treinamento dos modelos, nós observamos um erro de treinamento, utilizando as métricas do erro médio absoluto, o erro médio percentual absoluto e a raiz do erro médio quadrático. O método LSTM obteve o menor erro de treinamento entre todos os métodos. Porém, quando utilizamos o conjunto de teste para realizar as predições, o método LSTM acaba por ter uma generalização ruim, e nesse caso a GRU, a rede recorrente utilizando unidades GRU, obteve o melhor resultado. Visualmente temos o resultado da seguinte forma: nós temos aqui a série em preto sendo utilizada para o treinamento, e em ciano os valores ajustados, ou seja, aquele que foi utilizado no próprio conjunto de treinamento para tentar fazer a predição. E a parte em vermelho são as previsões futuras. Esse resultado é similar, mas para o método LSTM, em que nós podemos ver as predições em vermelho rachurado. E finalmente para a GRU, também com o mesmo padrão de cor. A conclusão é que todos os métodos se ajustam bem com os dados de treinamento de forma geral, acompanhando a tendência e a sazonalidade da série temporal. No entanto, em teste, o GRU apresentou melhor desempenho, com uma E igual a 12,99. O Sarima apresentou o pior desempenho absoluto, mas ele obteve uma boa generalização. Então, com esses resultados preliminares, concluímos que a LSTM teve então o pior desempenho entre todos os métodos.